Quando passou o sábado, Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago e Salomé, compraram perfumes para ungir o corpo de Jesus. E bem cedo, no primeiro dia da semana, ao nascer do sol, elas foram ao túmulo e diziam entre si: quem rolará para nós a pedra da entrada do túmulo? Era uma pedra muito grande, mas quando olharam, viram que a pedra já tinha sido retirada. Entraram então no túmulo e viram um jovem sentado do lado direito, vestido de branco, e ficaram muito assustadas. Mas o jovem lhes disse: não vos assusteis. Vós procurais Jesus de Nazaré, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está aqui. Vede o lugar onde o puseram, e dizei a seus discípulos e a Pedro que ele irá à vossa frente na Galileia. Lá vós o vereis, como ele mesmo tinha dito. Palavra da salvação. Meus irmãos, minhas irmãs, esta celebração da Vigília Pascal, que é, podemos dizer assim, junto com o Natal, a celebração mais importante que a igreja tem, na verdade, sob certo aspecto, é ainda mais importante que o Natal, ela é dividida em 4 partes. 2 delas nós já estamos para terminar, a segunda dela nós já estamos para terminar. A primeira delas é, a gente pode dizer, chamada Liturgia da Luz, que começa com a bênção do fogo novo e termina com a proclamação da Páscoa. Depois, diferente dos outros dias, ou melhor dizendo, das outras celebrações, hoje nós temos um número maior de leitura e por isso temos uma liturgia da palavra um pouco mais ampliada, vamos dizer assim, se comparada aos outros dias, e segue um esquema um pouquinho diferente. Daqui a pouco nós vamos ter a liturgia batismal, que nem sempre tem, vamos dizer assim, o batismo, dependendo de cada ano, na vida de cada comunidade. Graças a Deus, o ano passado e este ano, vamos ter batismo aqui na nossa paróquia, que é um grande dom, porque assim a igreja vai se dando conta da sua fecundidade pelo nascimento dos novos filhos, que são aqueles que se tornam nossos irmãos. E por fim, vamos ter a liturgia eucarística, que neste caso é a parte que, vamos dizer assim, mais se assemelha com as outras, porque não há nenhuma mudança propriamente dita durante a liturgia eucarística. Hoje me permitam, nesta homilia, ao menos dizer algumas palavras sobre esta liturgia da luz. Quando nós ouvimos o texto da criação, hoje na primeira leitura ouvimos só um trechinho do capítulo 1, na verdade do capítulo 2, nós ouvimos assim, a narração propriamente da criação do homem. Mas nós sabemos que a criação tem o homem como seu ápice. Porém, antes, na verdade, Deus criou todas as coisas e o homem como corolário da sua criação. Ou seja, com aquele ponto mais alto. Se nós retomássemos e lêssemos o texto do livro do Gênesis, o capítulo 1, nós veríamos que logo que Deus cria todas as, ou melhor dizendo, no início da criação, a primeira expressão que aparece depois, vamos dizer assim, de uma espécie de introdução, para dizer que no princípio Deus criou o céu e a terra, logo em seguida Deus disse, faça-se a luz. Esta imagem da luz, ela é uma imagem muito importante na Sagrada Escritura. Na verdade, a luz é um símbolo que não é só dos cristãos, mas símbolos para muitos povos e também muitas religiões,
e que ela é quase autoevidente. A gente sabe que para a existência das coisas nós precisamos da luz. Nenhum ser sobreviveria nas completas trevas sem que houvesse nunca a luz. Então, em primeiro lugar, a luz traz essa ideia da vida. Por isso que, no início, a própria expressão do texto do livro quer dizer que, no fundo, o que Deus estava fazendo era dar vida a todas as coisas. Então, o primeiro elemento é esta ideia da vida que nasce com a luz. Depois, também, a gente sabe que a luz, ela de algum modo remete também ao calor, que é um outro elemento que é muito importante para a nossa vida. Mas não só assim exteriormente, né? O calor também evoca, como simbolismo, né? Evoca tantos outros elementos, né? Nós precisamos de um certo calor interior que nos anima, que nos aquece. A ideia do fogo, né, que está associada muito à luz, então que aquece o coração, que traz, vamos dizer assim, de algum modo também junto consigo este ânimo, né, o fogo, e a gente sabe pela vela, né, o que ele aquece porque faz vibrar a cor do fogo, né, é porque faz com que as moléculas se vibrem. Quando você aquece um metal, por exemplo, ele fica vermelho por causa da vibração dos átomos, né? Então, toda essa metáfora está, do ponto de vista natural, ligado à imagem da luz. Mas depois existem outros elementos que estão associados também ao símbolo da luz. A luz, ela clareia, né? Então, a gente sabe que para nós andarmos e não tropeçarmos e não cairmos, precisamos de luz. Mas também a luz foi utilizada para se referir à nossa inteligência. Tanto é que nós falamos da luz da razão, né? Por quê? Porque precisamos também de uma capacidade que, como uma lâmpada que nos guia no escuro, né, que conduza a nossa vida. E essa capacidade é a nossa inteligência, né? Então, por meio da nossa inteligência, nós vamos sendo guiados, conduzidos na nossa vida, né? Então, aqui eu não vou falar de tantas outras coisas, porque seria demasiado, né? Mas só com estes elementos a gente nota como este símbolo da luz é um símbolo, do ponto de vista natural, muito importante. E na nossa fé, ela ganha também um sentido sobrenatural. Por quê? Porque além dessa luz da razão natural, nós precisamos de uma outra luz para que a gente se aproxime de Deus, que é a luz da fé. Por isso, e vocês vão ver hoje, que depois do batismo eu vou acender uma vela nesta vela e entregar a Márcia que vai ser batizada. Porque depois do batismo ela recebe o dom da fé. E essa luz que ela recebe é um sinal exterior daquilo que interiormente ou sobrenaturalmente está acontecendo, né? Então, a luz também é esta imagem do dom da fé, mas também é a imagem da graça de Deus. Por quê? Porque a graça de Deus é esta luz tão forte e poderosa que ilumina o homem, né? Ou seja, que traz o homem, tira o homem daquela condição das trevas e o traz para a luz. E por isso hoje, quando nós começamos a celebração de hoje, depois de benzermos o fogo novo, acendemos as nossas velas e entramos na igreja com as luzes apagadas. Porque o que a igreja quer nos lembrar com este rito, né? Aquele homem que havia sido criado por Deus e que tinha sido criado iluminado pela graça de Deus, aqui eu não estou falando ainda de graça necessariamente sobrenatural, mas tinha sido iluminado por tantas graças de Deus, né? Aquele homem pecou e caiu nas trevas, né? Foi afundado nas trevas. E a igreja, com as suas luzes apagadas, nos lembra a situação da humanidade diante da morte de Cristo. Jesus é a luz do mundo, e quando Jesus morre na cruz, é como se aquela luz que antes iluminava a humanidade fosse toda apagada, né? Porque o homem que matou o Cristo, e na verdade a morte de Cristo tem a ver com o nosso pecado, vive nesta situação de trevas. E a ressurreição de Jesus, que é aquilo que nós estamos proclamando nesta noite, na verdade faz de novo brilhar aquela luz que nós havíamos perdido. Cristo, que é a luz do mundo, pela sua ressurreição, devolve de novo a luz à humanidade. E por isso, ao entrarmos na igreja escura, né, queremos dar um sinal visível justamente
desta luz de Cristo que volta a iluminar a humanidade. Esta grande vela, chamada de Círio Pascal, ela é sinal de Jesus Cristo ressuscitado. E ela vai estar acesa, particularmente durante todo esse tempo pascal, e depois quando nós fizermos o batismo das crianças ou de adultos, né? Justamente para indicar esta presença de Cristo ressuscitado no nosso meio. E naquela noite, porque foi numa noite do sábado para o domingo, foi no primeiro dia da semana, e é uma pena que a gente não possa celebrar a vigília entrando domingo adentro, porque seria, inclusive, muito mais significativo do ponto de vista simbólico que a gente celebrasse a liturgia da Páscoa domingo de madrugada, porque foi domingo de madrugada que Cristo ressuscitou, né? Então, naquela madrugada do domingo, Cristo rompe as portas do sepulcro, né? E ressuscita e faz de novo brilhar naquela noite a luz. Não na noite cósmica, né? Mas na noite do pecado. Por isso é tão bonito hoje, é uma pena que assim, a gente esteja perdendo a capacidade de escutar. Certamente, vocês ouviram com ouvidos, não digo que façam isso por malícia, tá bom, gente? É só pelas condições do nosso tempo. Vocês ouviram a proclamação da Páscoa. A minha voz fez com que as ondas batessem no ouvido de vocês e todo mundo aqui me ouviu. Mas certamente nenhum de nós guardou ou se guardou pouquíssimas coisas da proclamação da Páscoa, que é um texto muito belíssimo, muito antigo da igreja, né? E tem um determinado momento da proclamação da Páscoa que diz que aquela noite trará luz para o meu dia. Esta expressão é muito forte, né? Então, naquela noite cósmica, que na verdade também era a noite do pecado, brilhou uma luz para a humanidade mais brilhante do que a luz do sol. E aquela noite, porque foi testemunha daquela luz radiosa de Cristo, então ela pode ser aquela noite que ilumina o nosso dia. Então, aquela noite onde a luz de Cristo brilhou se tornou para nós como que um farol da fé. E por isso também, hoje na proclamação da Páscoa, a gente lembra essa luz como aquela coluna luminosa que acompanhava de noite o povo de Israel guiando no Egito. Por isso, este Círio Pascal aceso, na verdade, precisa ser uma recordação dessa luz que brilha em nós. E todos nós que fomos batizados, um dia tivemos esta chama da graça de Deus e da luz de Deus acesa em nós. E de novo, na proclamação da Páscoa é muito bonito, diz que esta luz, esta chama, ao dividir-se não diminui, né? Mas ela multiplica-se. Né? Aqui eu tenho falado constantemente nas homilias que a nossa fé cristã é cheia de paradoxos. Né? Então, por exemplo, quando a gente morre, a gente vive. Né? Quem dá como se estivesse perdendo, na verdade ganha. Né? E aqui, de novo, esta chama ela se divide e ela não diminui, mas ela aumenta. Né? Por quê? Porque esta chama do círio que acendeu as nossas velas lembram a graça de Deus que foi acesa em nossos corações. Então, essa graça que vem de Cristo, ao invés de diminuir porque nos é dada, né, vai multiplicando porque passa a habitar no coração de cada um de nós. E por isso, de novo aqui, é tão forte esta metáfora. Né? Quando a gente pensa na salvação de Cristo e na ressurreição que Cristo opera na nossa vida, isto não é uma teoria ou um sentimento. Por isso, graças a Deus, a gente não está aqui fazendo nenhum apelo sentimental. Me perdoem fazer uma confissão, eu acho isso muito pedante, né? Que a gente fique tentando estimular as pessoas para que chorem ou sintam alguma coisa durante a missa ou da liturgia, como se fosse isso que garantisse a fé. Na verdade, a nossa fé não é baseada num sentimento, mas é baseada num fato histórico, e amanhã eu vou fazer questão de evidenciar isso na homilia. Né? É baseada num fato. Qual é o fato? A ressurreição de Jesus. E o que essa ressurreição fez na minha vida? Ela me tirou da morte, mas não por causa de uma teoria, mas porque eu fui batizado. E quando eu entrei naquelas águas e fui iluminado pela graça de Deus, e o Senhor derramou sobre mim o Espírito Santo, naquele momento eu estava morto e vivi. Eu estava nas trevas e passei para a luz. Eu estava escravo do pecado e do demônio e fui libertado para o reino de Cristo, e agora o único rei da minha vida é o Senhor Jesus Cristo ressuscitado. Por isso que a salvação que nós experimentamos, ela não é
uma teoria da nossa cabeça, e é muito menos simplesmente porque, depois de fazer a caminhada na quaresma, hoje eu sinto arrepiar porque eu achei bonito a música que o coral cantou, ou porque o Círio Pascal é muito bonito. Não é por causa disso, não. Porque se eu não tivesse sido batizado, e se eu não fosse cheio da graça de Deus, eu poderia arrepiar de cabeça aos pés e eu continuaria nas trevas. Por isso que é o nosso batismo que nos diz que nós fizemos uma experiência de ressurreição. É a graça do batismo que nos dá essa luz que ilumina as trevas da nossa vida. E todas as vezes que por uma desgraça, por causa do nosso pecado, nós voltamos a cair no pecado, de novo é um outro sacramento, que é o sacramento da confissão, né? O sacramento da penitência, que devolve-nos aquela luz que nós perdemos, que nos faz entrar no reino da luz de novo, porque estávamos das trevas por causa do pecado. E é curioso, a igreja diz, né, que nós somos salvos nas águas do batismo por causa daquela tábua de salvação que é a cruz de Cristo. E quando nós pecamos, a segunda tábua de salvação da nossa vida é a confissão. E lá não tem as águas que nos lavam, mas deveriam ter as lágrimas dos nossos olhos que choramos a dor do nosso pecado diante de Cristo. De novo, tem águas que nos devolvem aquela condição perdida por causa do nosso pecado. Por isso que eu falei lá no início da quaresma, né, que uma verdadeira experiência de ressurreição passaria para os batizados por uma bela confissão. Quem se confessou esse ano pode dizer, eu ressuscitei com Cristo. Pode não sentir absolutamente nada, mas ressuscitou com Jesus, porque estava morto e veio à vida, como aquele filho pródigo que volta para a casa do pai. Agora, é claro que a gente precisa procurar esses sinais da ressurreição de Cristo na nossa vida. E isso é uma coisa também muito forte. E eu posso dizer isso depois de todos esses anos de sacerdócio, né? Já não são tão pouquinhos mais, vou fazer 17 anos de padre esse ano, né? E eu tenho sido testemunha ocular, isto eu não posso negar, que aquelas pessoas que conhecem a Cristo e se abrem ao dom da sua graça são verdadeiramente iluminados. E na sua vida, apesar de todas as dificuldades pelas quais elas passam, porque o fato de termos sido ressuscitados com Cristo, apesar de hoje vivermos como seguidores do Senhor, isso não nos tira as dificuldades que nós passaremos. Haja visto o próprio Jesus, que é a luz, ele teve que passar pela cruz também. E por isso, a nossa vida de cristãos não é sem dificuldades, mas apesar da dificuldade, apesar dos sofrimentos que tantas vezes marcam a nossa vida, e pode ser que continuem os mesmos amanhã. O fato de hoje estarmos celebrando a ressurreição de Jesus não significa que magicamente amanhã nós vamos acordar e vai estar tudo agora lindo, maravilhoso na nossa vida, né? E por isso, esse tipo de expectativa deveríamos abandonar logo, né? Para que amanhã a gente não fique frustrado achando que a ressurreição é só um conto de fadas da parte da igreja. Não é. Porque aqueles que se encontram com o Senhor são iluminados por esta luz. E é muito interessante isto, né? Como é forte quando uma pessoa se encontra com Cristo, com a verdade que Cristo é, com a vida que Cristo é, com este caminho que Cristo é, como a vida daquela pessoa vai ganhando pouco a pouco brilho, como ela vai sendo iluminada e como seus caminhos vão sendo agora endireitados, ela vai entendendo para onde deve ir, o que deve fazer, a sua inteligência vai sendo iluminada, o seu coração antes frio por causa do pecado vai sendo aquecido, né? E aquela pessoa começa a amar mais, ser capaz de sacrificar, de dar a sua vida pelas pessoas, né? Ela começa a entender aonde há mentira, onde há erro, começa a deixar-se guiar por essa luz do Evangelho, né? E a sua vida vai ganhando uma estatura de um homem que é ressuscitado pelo Senhor. E disso eu não tenho absolutamente dúvida nenhuma. Eu tenho sido testemunha todos esses anos. E é curioso que nesses últimos anos, parece que mais ainda, quantas pessoas têm descoberto esta luz que não se apaga, que é a luz do Senhor, e que brilha nos nossos corações de batizados. E que hoje, com a graça de Deus, vai brilhar no seu coração, Márcia. Espero que essa luz que hoje vai ser acesa dentro de você jamais se apague, né? E que ela aqueça o seu coração e te dê tantas graças como deu até nesse momento, e mais ainda, né, para que você continue o seu caminho, seja testemunho para os seus filhos, para as pessoas que estão à sua volta.
Eu queria terminar essa minha homilia lembrando de uma coisa muito importante. Como essa igreja é escura, né, o mundo, infelizmente, jaz sobre as trevas. E por mais que a gente tente assim, com boa vontade, é claro que existem sinais de luz. Nós somos esses sinais. Nós que estamos aqui esta noite. Porém, em termos gerais e majoritários, podemos dizer assim, este mundo, infelizmente, jaz nas trevas. E não precisa ser muito inteligente para perceber quantas coisas estão acontecendo nesse mundo que mostram como ele está na escuridão. E quem deve ser a luz desse mundo? Nós. Cada cristão batizado, e hoje esta vela que está acesa, e daqui a pouco, durante a liturgia batismal, vocês vão acender a vela de novo para renovarem as promessas batismais de vocês, né? Eu vou perguntar, vocês renunciam ao demônio? Né? Esta palavra é muito forte, né? Eu renuncio, né? Vocês querem viver como irmãos? Vou perguntar para vocês, desculpa, vocês renunciam àquilo que tudo que causa desunião? Eu renuncio. Então, nós precisamos ser esta luz que ilumina o mundo. No nosso trabalho, nas nossas famílias, ao lado das pessoas que nós nos encontramos, também dentro da igreja, né? Esta chama que brilha no nosso coração precisa incendiar o mundo. Isso é uma coisa muito forte, né? Para eu pôr fogo no mundo, eu preciso só de uma vela. Eu não preciso de mais. Basta uma vela e eu ponho fogo no mundo. Nós não precisamos de um grande maçarico. Né? Precisamos de uma única vela, porque uma única vela é capaz de incendiar o mundo. Por isso que um santo faz mais bem ao mundo do que um monte de demônio que está colocando trevas neste mundo. Por isso eu queria renovar meu apelo hoje nesta vigília pascal. Meus irmãos, sejamos santos. Deus nos fez santos no dia do nosso batismo. Infelizmente, nós perdemos esta graça tantas vezes por causa do nosso pecado. Mas o apelo de Cristo e da igreja para nós é que nós deixemos esta luz nos iluminar. Deixemos que o Senhor nos faça santos, para que a luz de Cristo brilhando em nós possa devolver a este mundo o brilho que ele perdeu. Que esta luz que brilha em nós aqueça o nosso coração, ilumine o nosso coração, para que através de nós ela também possa iluminar o mundo e aquecer este mundo. Eu queria terminar pedindo que vocês se lembrem agora, pensem, né, naquelas pessoas que Deus colocou ao lado de vocês, no trabalho, na faculdade, na escola, na família, naquelas pessoas que vocês encontram corriqueiramente nos diversos ambientes da vida de vocês. Certamente não todas vivem numa situação tenebrosa, né, mas muitos sim, né? Então, nós devemos levar a luz de Cristo para essas pessoas. Então, pense numa pessoa que você deveria sair daqui e iluminar. E faça o bom propósito de que, a partir dessa noite luminosa, como nós cantamos, né, a gente possa ser um sinal da luz de Cristo nesse mundo. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.